Hoje o Neymar é só uma lembrança do que ele foi. Quem defende o Neymar na seleção tá lembrando do Neymar de antes da Copa passada. Neymar, cara? Exatamente. Então, a gente tem que entender dos números que nós colocamos aqui nos donos da bola em relação ao Neymar, são números verdadeiros, fatos, e aqui não tem puxa-saco. Renata, o jogador para a seleção brasileira e Copa do Mundo tem que esquecer tudo, ficar naqueles meses que antecedem a Copa, focado no resultado, no trabalho individual, no trabalho coletivo. Ele já falou pro Neymar, cara, é só você estar muito bem fisicamente às vésperas da Copa. Não O Ricardo tá nada dando e ele não precisa falar mais nada. Hoje o Neymar é só uma lembrança do que ele foi. Quem defende o Neymar na seleção tá lembrando do Neymar de antes da Copa passada. Neymar, cara? Exatamente. Neymar que E é muito surgiu no engraçado, Santos. eu fico pensando sobre essa comoção, eu tava vindo no carro pra cá e eu pensei no Ronaldo e no Ronaldinho. Porque assim, o Ronaldo, em 2009, um ano antes da Copa de 2010, jogou muito pelo Corinthians. O Ronaldinho, gaúcho, um ano antes da Copa de 2014, pelo Galo, foi campeão da Libertadores. Eu até vim buscar os números, não sou do Data ESPN, igual o nosso Ricardo Spinelli. Data ESPN. Mas eu trouxe números. O Ronaldo, em 2009, tinha 32 anos, foram 38 jogos, 23 gols e 4 assistências. O gaúcho, o bruxo, em 2013, com 33 anos, foram 38 jogos, 17 gols e 14 assistências. Números corroboravam para a convocação. O Neymar, esse ano, 22 jogos, 6 gols e 3 assistências. Sabe, com esses números, com essa performance, com esse futebol que ele tem apresentado, não dá pro Neymar sequer ser cogitado para a seleção brasileira. Sequer ser cogitado. Eu estava assistindo agora o Jogo Aberto e assisto todos os dias. Boa tarde, Veloso. Boa tarde. Também Souza e boa tarde, Quesada. Cada um tem sua opinião. Eu só acho que as pessoas têm que usar bem as palavras para não dizer assim, como Ulisses Costa disse, é burrice as pessoas não entenderem os números. É burrice quem não entende. Né? Burrice quem não tem a visão. Ele pode. Eu não comento futebol porque o cara é gente boa, porque o cara não é gente boa. Pô, eu não comento futebol, Veloso, porque o cara é um bom filho. Eu não comento futebol por causa disso. Eu comento futebol 90 minutos. Então, a gente tem que entender dos números que nós colocamos aqui nos donos da bola em relação ao Neymar, são números verdadeiros, fatos, e aqui não tem puxa-saco. Eu não puxo o saco do Neymar, eu não puxo o saco de ninguém. Isso craque Neto, Quesada pode falar o que quiser, Souza, Veloso, cada um. E o doutor Marco Aurélio, por exemplo. Estatística não é legal. Doutor, vai operar sem anestesia. Faz uma cirurgia sem anestesia para ver o que vai acontecer com o caboclo. Ele lá deitado. É a mesma coisa que número. Se eu tenho um número do Neymar, que ele está desde 2022 sem jogar um jogo da seleção brasileira. O Neymar que entrou 24 minutos agora para jogar, 20 minutos contra a equipe do Fortaleza. O Neymar que não vem fazendo gols. Eu fiz que não joga clássico, que não joga em campo sintético. Mas como é que vocês... mas ele é muito maravilhoso. A minha mãe também é, a casteta dela, o meu pai também é, o meu irmão também é. Todo mundo não joga. Eles não jogam. Eles nunca jogaram. Entendeu? Eu ainda jogo uma bolinha de vez em quando, eu, Veloso, Souza, a gente joga no sintético, joga em campo ruim. Agora, eu fiz ontem nos donos da bola da Rádio Bandeirantes, eu não, quem fez foram os meninos, o Lucas Bueno, quem fez foi o Everton Ramos e quem fez foi o Pedro. Eles fizeram uma pesquisa em relação ao Neymar em números. Então, doutor Marco Aurélio, desculpe, eu tenho respeito por senhor, maravilhoso. Mas quando vocês falam isso, é daquilo que a gente fala aqui também. Entendeu? E é só crítica e cada um constrói do jeito que quiser. É o seguinte, quando a gente não enxerga números, a gente não pode enxergar a performance de um médico, de um comentarista, de um jogador, de um goleiro. A gente não pode achar que o cara, porque ele é gênio, ou porque ele foi gênio, ele vai continuar sendo jogador de futebol. Muito pelo contrário, tem professores, tem médicos que pararam de trabalhar. Mas ele não exerce mesmo a mesma função dos caras de hoje que operam com robô. O cara tá lá no Japão, ele opera aqui no Brasil com um robô, irmão. E a evolução do mundo. O Neymar, com 18 anos, nem Cristiano Ronaldo e nem Messi chegavam aos pés dele. O Neymar, com 23 anos, isso há 10 anos, há 12 anos atrás, nem Neymar... nem Cristiano Ronaldo. Quem chegou perto dele com 23 anos foi o Messi. O Neymar há 13 anos. É isso. Como é que a gente pode pagar pau para um jogador
porque ele é amigo ou porque ele é parceiro. Não, senhor. Eu adoro o Guinegão, esse menino. Eu adoro o Pedro Choca, que é do Corinthians. Mas se jogar mal, é cacete. E a gente vai falar o que tem que jogar, falar aqui. O Memphis, por exemplo, ele não fez um gol depois de 3 meses, ganhando 4 milhões por mês, tendo a facilidade de morar num hotel que é entre os 100 maiores hotéis do mundo, mora numa 50 hotéis do mundo, do maior, eu nem sei falar o nome desses caras aí, entendeu? Aí o cara vai, dá uma entrevista, arregaça com o elenco, no meu ponto de vista, derrubou o Emiliano Dias, derrubou o Ramon Dias, interferiu em departamento médico, não veio treinar porque estava de helicóptero, ficou durante 7 jogos sem jogar, e tudo isso aqui, ó. Então, mas porque eu sou corintiano, porque a torcida do Corinthians vai ficar brava comigo, eu vou pipocar de falar pro Memphis, não. Muito pelo contrário. O senhor não disse que o Rafael Veiga tinha que sair do Palmeiras? Mas é uma opinião sua. Depois ele não fez o gol, o que você falou? Desculpa. É assim que é a vida. É desse jeito que a gente tem que tratar vocês do outro lado. Agora, se a gente é mentiroso, se a gente quer fazer médio, aqui no meu programa, não, irmão. Aqui nos Donos da Bola, no apito final, da Rádio Craque Neto, não vai fazer. Porque eu vou discutir. Você pode até falar, eu sempre fui fã do Rafael Veiga. Eu acho que esse menino, ele foi tão injustiçado pelo Tite. Ele foi injustiçado pelo Fernando Diniz. Ele foi injustiçado pelo Dorival Júnior. Cara, qual jogador do futebol brasileiro em 5 anos que fez o que o Rafael Veiga fez? Me fala um só. Que em 16 finais, ele fez 13 gols em finais. Tem mais de 100 gols, né? O cara tem mais de 100 gols. Ele passou o Evair, que é centroavante no Palmeiras. Mas aí, ninguém fala do menino. Ninguém fala. Aí o Neymar, que não joga há mais de 3 anos, que veio aqui no Santos enrolar, para não dizer outra coisa, né? Porque o mundo hoje é cancelado e tudo. Eu não tenho medo de cancelamento e eu amo os haters. Renata, o jogador para a Seleção Brasileira e Copa do Mundo tem que esquecer tudo, ficar naqueles meses que antecedem a Copa, focado no resultado, no trabalho individual, no trabalho coletivo, esquecer rede social, esquecer patrocinador, se é que é possível, né? E fazer só o seu trabalho. Então, o jogador que é profissional, que quer chegar à Copa do Mundo, são 7 meses. Larga tudo e joga futebol, pensa na carreira, treina o tempo todo, esquece um pouco o mundo paralelo e vamos tentar ganhar essa Copa. Porque com muita gente, com família, um grande problema da seleção, às vezes, é a família. A família, todo mundo quer ver a Copa, todo mundo fica pedindo ingresso, todo mundo quer o hotel, reservar. O jogador fica absolutamente incomodado, por mais que queira ter a sua família perto, ele fica incomodado com tudo aquilo que lhe é solicitado. Por mais que tenha lá pessoas que façam isso, secretários que façam essas reservas, incomoda. Se eu pudesse dar um conselho para o jogador, vá sozinho. Não leve ninguém. Trabalhe pela Copa do Mundo. Aí complicou, porque a namorada do Vinícius Júnior, ela é uma influencer, assim, né? Se é que vai estar namorando até lá. Então vamos levar o Léo Dias. Vamos levar o Léo Dias pra lá também. Não, Léo Dias em futebol não deu muito certo, né, Léo Dias? Aí o Hexa cai. Se levar o Léo. Mas de verdade, gente, agora, o Neymar, ele deveria, e eu acho que ele se sente lisonjeado, porque o nome dele tá sempre na pauta, não é? O Neymar é um cara que, independentemente do contexto, ele é sempre lembrado, falado, comentado, comparado. Mas não tem ninguém como o Neymar. Mas o Neymar... Você é Neymarzete, né, Sgarbi? Não, o que eu vou falar agora pode me dar porrada, me chamar de Neymarzete. Aí, velho. Não, ele. Cara, toda vez que eu assisto um jogo da seleção, eu imagino o Neymar de titular na seleção mesmo. E, você tá imaginando o Neymar hipotético, o Neymar do passado. Não, cara, é o Neymar ele chegando com o Batmóvel. O Ulisses lá narrando. E aí, NJ com o Batmóvel. Não, mas eu imagino o Neymar, porque ele é o cara que... Você sabe que a Copa do Mundo não é Kings League, né? São coisas bem diferentes. Tá bom, Chico, dá uma segurada que você tava pedindo o Arthur na seleção aqui. Eu não pedi ele na seleção, mas o Arthur deveria, é um grande jogador, mas... Deveria. E o Neymar é o cara que, assistindo o jogo da seleção, quando precisa de algo diferente... eu imagino o Neymar saindo do banco e sendo esse cara diferente que seja, se não tiver tão bem... E já mudou. Se ele não tiver... Para aí, mas o Neymar aceitaria ficar no banco? Não, banco eu digo quando o Ancelotti fala de fisicamente nível top. Se o Neymar não tiver 100%, mas tiver 90%, não é um cara que vai jogar os 90 minutos,
Põe o Neymar pra jogar 45. Mas 90% dos jogos, 90 Eu acho que o Neymar tem que estar na Copa. Minha opinião é essa. De qualquer jeito, seja titular, reserva. E eu acredito que ele esteja bem fisicamente, porque agora Eu parece acho que que eu vai. entendi o que você quis dizer, porque no Corinthians, quando sai o Mateuzinho, entra o Félix Torres. O que aconteceu? Pô, e pensa no cara jogando e olhando o Neymar no banco, é uma sombra enorme, não é? Tava no Neymar. Não, o Neymar, ó, se o Neymar tiver 100%, é titular absoluto, na minha opinião. Absoluto. Só que se não tiver nesse nível fisicamente top, como fala o Ancelotti, tem que estar lá, Mas a questão é o seguinte, é difícil analisar, né, ver a seleção exatamente sem o Neymar. Nós estamos falando aqui, o Neymar precisa estar 100%. Vamos lá, o Richarlison está 100%, gente? Quem tá sem? Entendeu? Nós não estamos vendo o Richarlison. O Neymar, na verdade, ele precisa estar dentro de campo. O Neymar dentro de campo, jogando com regularidade, ele não precisa estar 100%. Não, porque fisicamente precisa, né? Mas o Neymar 10% é melhor do que todos que estão aí. Eu diria, clinicamente, ele tem que estar 100%. Exatamente. O Ulisses não está 100%. É física. Mas o Ulisses não vai disputar uma Copa do Mundo. O Neymar você podia discutir a parte física, mas você fala, você tá maluco? Não consegue jogar no Betis, não consegue jogar no Barcelona e tal. Tá ali, tá convocado, pode ganhar a vaga. E olha que curioso, hein? Demorou 55 minutos para o nome Neymar ser citado aqui no linha de passe hoje na convocação. Que coisa, hein, João? Já foi. Foi? De levinho? Já foi. Mas esbarrou? Não, mas no programa Já falou hoje? sobre ele, rapidamente. Pior que eu que falei. Já falou sobre ele. Você deu uma esbarrada no começo? Não, é que quando a gente falou do Vini, eu falei, se fosse o não, Neymar, sim, tudo se fosse bem o Neymar, exigir o não, tudo bem. protagonismo dele. Tudo bem, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. que ele esteja bem preocupado. Quem é o Neymar? Porque a reação não mudou. Essa relação na coletiva hoje ficou muito aquele clara, encantamento de que tem um gênio que pode ser convocado no último momento, não vai rolar nessa seleção brasileira. Isso não é a menor... Ele pode até ir para a Copa, mas não desse jeito que está aqui hoje. Tem que ser um 2026 fenomenal que o Ancelotti fale, poxa, esse cara vai decidir partidas para mim. Se ele não tiver essa convicção, aí ele vai olhar para todo esse período e vai ver que outros construíram, pavimentaram uma vaga mais do que aquele nome que está fora. Ele precisa ter a convicção de que é um jogador que vai decidir, ou vai ajudar a decidir os demais. Ele já deu o recado pro Neymar. Ele já falou pro Neymar, cara, é só você estar muito bem fisicamente às vésperas da Copa. Não O recado tá dado e ele disso. não precisa falar mais nada. Então, achei muito interessante a hora que ele foi perguntado sobre o Neymar, a resposta dele. Por quê? Perguntaram sobre o Neymar mais uma vez. Sempre vão perguntar. Ele sempre vai ser perguntado sobre o Neymar. E aí ele falou, ele poderia ter ido na linha que os seus antecessores iriam, que é dizer, o Neymar é um excelente jogador, é um fora de classe, Extra classe. Veja a hora. Um cara de um nível e tal. E a hora que ele estiver pronto, ele vai estar aqui. Que foi o que ele falou na primeira coletiva. Na primeira coletiva, essa foi a resposta dele. Depois ele já foi baixando o tom e dizendo, olha, como qualquer um, o Neymar tem que estar fisicamente bem. A outra opção dele era se irritar com mais uma pergunta sobre o Neymar. Que também não ia ser legal, não é o perfil do Ancelotti, até porque colocaria um grande holofote sobre Neymar ou não Neymar. Se ele ficar nervoso e dar uma porrada e falar, gente, eu não vou mais falar do Neymar, não quero mais falar do Neymar, isso ia virar notícia. O que ele fez? Ele respondeu em 5 segundos a pergunta sobre se ele tinha falado ou não com o Neymar. Ele disse, não falei com o Neymar, vamos ver aí como ele volta agora. Ponto. Essa foi a resposta do Ancelotti. E acho que foi perfeita, para que também o Neymar entenda que neste momento ele é um jogador como outro qualquer, que só voltará a ser um jogador especial se entrar em forma e se profissionalmente... Infelizmente, vai depender de como ele vai lidar com as férias dele também. Também, exatamente. Ele está parado. Se ele demorar para retomar, vem a convocação de março e adeus. Volta. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aí no comentário. Vocês convocariam o Neymar contra esses amistosos contra a seleção do Senegal e a Tunísia? Comente aí. Não esqueça de deixar o seu like e hype o vídeo aí, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu. Quem defende o Neymar na seleção tá lembrando do Neymar de antes da Copa passada. Neymar, cara? Exatamente. E é muito engraçado, eu fico pensando sobre essa comoção, eu tava vindo no carro